Lorena, seja bem-vinda. Doutor Fernando Mendes, boa noite. Oi, boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra grande para o diálogo aberto recebê-lo, doutor Fernando. Eu, em nome aqui dos juízes federais, na presença da JUF, que agradeço o convite, né, a oportunidade de falar um pouco sobre a Justiça Federal, tirar algumas dúvidas, e assim é sempre um prazer participar desse diálogo com a sociedade e com o seu programa, Rodrigo. Com certeza, e ressaltar assim a sua imediata gentileza ao nosso convite, também ressaltar a eficiência da sua assessoria também, que sempre nos deu retorno muito breves. Tá? Sim, Muito obrigado. recebemos o e-mail, a Priscila lá, que é a nossa assessora de É, comunicação, passou, e aí eu falei que poderia, era só é. a questão de ajustar o calendário, né? E deu certo, então é uma honra poder participar aqui hoje do programa e a gente poder conversar um pouco, Rodrigo. Eu que agradeço. Doutor Fernando, nesse período de isolamento social, né, que nós estamos fazendo essas lives, já passaram, assim, três magistrados aqui conosco, né? Passou o doutor Daniel Carneiro, presidente da Associação Cearense de Magistrados, né? Foi uma live também bem interessante. Passou o juiz federal, doutor Leonardo Rezende também, Já, e passou o desembargador federal da Quinta Região, doutor Fernando Braga também, foi uma conversa bem bem, legal, bem bacana. É. grandes magistrados e grandes colegas. Então, doutor Fernando, o senhor vai me permitir aqui, eu tenho aqui uma breve biografia do senhor, que eu vou ler aqui, por favor, tá? Claro, ficamos. Doutor Fernando Mendes, atual presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, assumiu a presidência da JUF no dia 13 de junho de 2018, juiz federal há 15 anos, titular da 13ª Vara Civil Federal de São Paulo, foi também procurador do Estado de São Paulo, 98-2002, juiz federal substituto 2002-2009, juiz federal em Coxim, Mato Grosso do Sul, 2010-2011, em Itapeva, 2012-2013 e em Guarulhos, 2013-2016. Mestre em Direito Administrativo e doutorando pela PUC de São Paulo. O magistrado foi presidente da JUF São Paulo e integrou a diretoria da gestão, foi tesoureiro e foi vice-presidente também, né, e secretário-geral da JUF. Então, doutor Fernando Mendes, iniciar aqui, né, como nesse período de pandemia, né, como está funcionando o sistema federal de justiça? Bom, Rodrigo, eu só vou fazer um ajuste aí no currículo. Na verdade, eu vou fazer agora, esse ano, completo 18 anos de magistrado, Opa! de magistratura, né? Então, é um pouquinho mais que os 15 aí, que eu entrei na magistratura em 2002, como juiz substituto. Você leu aí por onde eu passei, né? É, Guarulhos, Coxim, fui juiz do Mato Grosso do Sul, realmente, depois do interior de São Paulo, depois voltei. Que a então, Justiça Federal tem essa característica, né? Quando você entra como juiz substituto, às vezes você fica na capital e depois, quando se titulariza, acaba indo para uma cidade em outro estado, uma cidade menor, né? Por conta da antiguidade. Mas isso também tem um lado bom. A gente conhece aí diversas realidades, conhece, né? Eu era juiz em São Paulo, assumi uma vara no interior do Mato Grosso do Sul. Então, isso também contribui muito para a nossa experiência pessoal, mesmo para a visão do magistrado, acho que é muito importante. Como você falou, pronto. eu também tenho essa atuação associativa, né? Desde 2012. Esse é o quarto mandato que eu exerço na JUF, né? Fui tesoureiro, fui vice-presidente, secretário-geral, e agora a minha gestão, que na verdade já está caminhando para o final, né? Meu mandato termina agora em junho. Certo. O colega Eduardo André
que é atual primeiro secretário, foi eleito, agora será o novo presidente, assume no dia 3 de junho. E aí, oportunamente, você pode até convidá-lo também para Pronto, participar. doutor André, Eduardo André. Eduardo André. Pronto, eu com certeza, com muita honra, eu vou convidá-lo. Certo. Pronto. Eu quero aqui. É um colega que é juiz do Rio de Janeiro. Certo. Pronto, entrou aqui. Sim, entrou aqui na live aqui o doutor Daniel Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará. Daniel, obrigado aí pela honra. Um abraço para o Daniel. A gente sabe que o Ceará está hoje numa situação difícil aí, né, por conta do lockdown, da situação. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região e eu também acho que o Tribunal de Justiça do Ceará já editaram atos em relação à suspensão dos prazos, né, pela situação que nos aflige a todos, nos deixa preocupados. Pronto, doutor Fernando, eu quero deixar registrado aqui para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar pergunta, pode enviar, que o doutor Fernando está aqui para responder. E, doutor Fernando, aí a primeira pergunta que chegou aqui, já chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, ó. Marta Pereira. Ela pergunta, ela é bacharel em Direito, e aí ela diz aqui exatamente em comum com o que eu já tinha perguntado. Doutor Fernando, como está sendo enfrentado essa crise da pandemia no âmbito do judiciário? Quais os mecanismos usados? Rodrigo, o que aconteceu? No mês de março, quando já se desenhava aí o agravamento da situação, né, o CNJ instituiu um comitê para deliberar como que o judiciário poderia se estruturar nesse período que nós sabíamos que íamos chegar nesse ponto que já estamos chegando, né, numa necessidade de isolamento social, de fechamento dos fóruns. Então, foi instituído um comitê, as associações de magistrados foram convidados a participar, eu representando a JUF, a doutora Renata Gil representando a AMB, né, e a doutora Noêmia representando a Anamatra, com conselheiros, também representantes da ordem, o doutor Francisco Caputo, e esse comitê fez sugestões em relação a como é que poderia ser normatizado, porque a preocupação que havia é que se cada tribunal desse uma diretriz, cada um fosse adotar algum tipo, alguns suspenderiam prazo, outros não, alguns fariam audiência, outros não, então isso ia gerar um grande problema. Então o comitê instituído pelo CNJ apresentou algumas propostas e foi regulamentado pelo Conselho, né, pelo plenário, primeiro a resolução 313, que suspendeu, num primeiro momento, todos os prazos processuais, restringiu as atividades presenciais assim, ao máximo, somente para aquelas situações que eram estritamente necessárias, colocou todos, de uma maneira geral, no trabalho, do chamado teletrabalho, o famoso home office hoje, né? E isso permitiu que o judiciário, num primeiro momento, então, conseguisse continuar trabalhando remotamente. O que a gente sabe é que as realidades de cada estrutura de poder judiciário é muito diferente. Cada estado, e entre o estado e a União também há diferenças. Então, por exemplo, nós sabemos que na Justiça Federal nós já estávamos num grau muito avançado dos processos eletrônicos, né? Aí na Quinta Região, o Tribunal da Quinta Região, você conversou com o Fernando Braga e com o Leonardo, a Quinta Região já tinha o PJE, os processos já eram de uma maneira muito abrangente, todos eletrônicos. Eu sou juiz em São Paulo, também na Terceira Região, nós tínhamos também já não 100%, mas, por exemplo, na minha vara, 90% dos processos já eram eletrônicos. Na Quarta Região, onde eles usam um outro sistema, o EPROC, eles já são também praticamente 100% eletrônicos há bastante tempo. Então, para a Justiça Federal, havia uma estrutura que já estava funcionando. Nós tínhamos também já alguma regulamentação que os servidores já faziam home office, né? Há 3 anos, a Justiça Federal já regulamentou o home office para os servidores. Mas para os magistrados foi uma novidade. Então, os magistrados agora passaram também a trabalhar em home office. Num primeiro momento havia essa preocupação da própria ordem e dos próprios tribunais, mas o que nós percebemos pelos números que nós apresentamos nesse mais de quase 2 meses aí de quarentena, é que tem se revelado que o sistema funciona e funciona bem.
É claro, pode ser que algum estado, eu não sei exatamente no TJ do Ceará, o Daniel talvez tenha falado isso, eu não sei se Falou. está todo informatizado, se é todo eletrônico ou não, mas a gente sabe que alguns estados ainda têm algum problema dos processos físicos. Mas diante desse quadro que se desenhou, era a solução possível, né? O judiciário não poderia parar como de fato não parou. Então nós nos reinventamos aí de uma maneira rápida e estamos aí, claro, há dificuldades. Hoje, por exemplo, a questão das audiências ainda gera algum tipo de dificuldade. Na Justiça Federal, nós temos um problema que estamos tentando resolver, que é o problema das perícias, né? Principalmente nas ações previdenciárias, que depende de uma perícia médica. E como é que pode ser feita a perícia se não pode ser feito o atendimento presencial? Então está se discutindo a possibilidade de fazer a teleperícia, né? Há uma resistência ainda por parte do Conselho Federal de Medicina, o CNJ regulamentou isso. Então, quer dizer, dentro dessa crise, nós temos que ser assim, criativos e encontrar soluções. Os processos que dependem de algum ato presencial, eles podem ainda ficar prejudicados, mas a grande maioria tem sido, tá caminhando. Então, os números que a Justiça Federal apresentou e apresenta como resultado indicam que o sistema tem funcionado. Claro, né, não é o ideal, mas dentro de uma crise como nós vivenciamos, o que eu costumo dizer, Rodrigo, se esse problema tivesse ocorrido talvez há 10 anos, o judiciário pararia completamente, porque nós não teríamos nem como trabalhar, né, os processos físicos. Hoje, graças à tecnologia, o processo eletrônico permite essa atuação. Doutor Fernando, cumprimentar aqui o doutor Leonardo Rezende, juiz federal, que fez uma grande live aqui conosco, está aqui nos prestigiando. Obrigado, doutor Leonardo. Leonardo, grande amigo. Um abraço, Leonardo. Tem uma pergunta aqui do seguidor, o Átila Peixoto. O Átila pergunta, doutor Fernando, o que deve ser feito para a população, para que a população sinta o poder judiciário mais próximo dela? Esse, Rodrigo, na verdade, é um grande desafio que nós temos, né? E talvez assim, a participação em programas como o seu é um caminho que exatamente, nós temos que dialogar com a população, tentar. Hoje, as redes sociais são, né, uma maneira de comunicação diferenciada. Então, a JUF tem tentado fazer exatamente isso. Além da comunicação institucional, né, que os tribunais têm trazido orientações, como você pode, por exemplo, entrar com uma ação pelo processo eletrônico, como que você pode fazer uma afirmação. O que a JUF tem tentado também é fazer essa divulgação, né, para que essa informação chegue ao jurisdicionado, porque é ele que precisa saber que o judiciário está com as portas abertas, né, ainda que virtualmente, mas está ali funcionando. Então, o que a gente tem feito é isso, algumas campanhas de esclarecimento pelas redes sociais e a participação em debates como esse, exatamente para poder tirar dúvidas, explicar, deixar aí o canal da JUF sempre aberto para qualquer dúvida. E material que nós estamos produzindo, depois eu peço também para a Priscila, lá para a minha assessoria, encaminhar para você o que você puder divulgar, que a ideia é essa, a população ter a percepção e saber como acessar o judiciário, né? Hoje, por meio de um celular, você pode fazer ali uma tentativa de conciliação, ajuizar uma ação no juizado, mas essa informação precisa realmente chegar ao jurisdicionado. Com certeza. Esse material que chegar, vamos divulgar nas lives e também no nosso programa de rádio que nós temos aqui em Fortaleza. Sim. Pronto. Já fica combinado isso. Pronto. Doutor Fernando, chegou aqui uma pergunta aqui do Mário José. O Mário pergunta, doutor Fernando, o que o senhor acha quanto aos decretos que os governadores estão editando quanto ao lockdown? Isso fere o direito constitucional dos cidadãos, principalmente quanto ao direito de ir e vir? Essa é a grande discussão do momento, né? Nós tivemos esse debate no Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, de uma certa maneira, o que ele reconheceu? Que nessa questão tem que haver um diálogo entre os entes federativos, né? O Estado, o município e a União, que esse é o grande problema que nós estamos tendo hoje. As autoridades precisam dialogar e naquelas situações, então, por exemplo, no Ceará, obviamente que ninguém gosta da situação de ficar com a locomoção restrita. Ninguém quer hoje ter o comércio fechado, mas nós vivemos uma crise sanitária. Então nós temos não tem escolha, né? Não tem escolha. Nós temos dois valores a serem preservados e as pessoas
e aquela preocupação que está ocorrendo em alguns estados. Se não houvesse esse isolamento, se não houvesse essas medidas restritivas, o sistema de saúde já teria entrado em colapso de maneira ampla em todos os estados, né? Eu estou aqui em São Paulo hoje é o epicentro da crise, né? Os números são assustadores, mas nós estamos aqui, eu estou praticamente há 2 meses saindo de casa aqui para uma coisa ou outra, porque nós estamos tentando, né, exatamente evitar que entre no sistema, num colapso. Então, a gente entende a reclamação, a não compreensão, né, por parte de muitas pessoas, no sentido que isso é uma limitação por parte do Estado, mas nós temos também que pensar nisso, que também é papel do Estado o quê? Preservar vidas. E nós, infelizmente, não há uma solução ideal. O que tem que ser feito é exatamente isso, sopesando cada situação. Naqueles estados onde a situação é mais grave, o lockdown pode ser necessário. Naqueles estados ainda que não há uma incidência tão grande, pode haver algum tipo de flexibilização. Mas o que a gente defende é exatamente isso, que haja um diálogo, que as coisas funcionem de maneira estruturada, né? Doutor Fernando, chegou aqui uma pergunta aqui da Lorena. A Lorena pergunta: atualmente estamos vivendo uma grande crise no governo. Tínhamos o juiz Moro como ministro da Justiça, o qual mesmo pediu demissão. Qual a sua opinião a respeito do momento em que estamos vivendo? Assim, eu já falei isso em alguns programas. Obviamente que nós somos juízes, eu sou presidente de uma associação, a gente não é assim o papel da associação fazer muita análise política. Há situações políticas que os analistas vão fazer de maneira profissional. Agora, o que nós percebemos que, de fato, essas ocorrências políticas dos últimos dias, das últimas semanas, elas trazem um complicador. Nós já vivenciamos um problema que é mundial, da crise sanitária, e no meio de uma crise sanitária nós acabamos ainda tendo esse contorno de uma crise política. Obviamente que isso é muito ruim, né? Mas o que nós esperamos é que as instituições, aí dentro de cada limite dos seus poderes, que se restabeleçam isso. O ministro Moro, ex-ministro agora, pediu a exoneração do governo, trouxe as razões pelas quais ele entendeu por sair. A gente sabe que isso gerou, inclusive, um inquérito no Supremo Tribunal Federal, né? É um tema que está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas o que a gente espera e cobra é que o país realmente tenha a atenção para essa crise sanitária, porque nós precisamos passar por isso para poder depois voltar a recuperar a economia, né? Milhares de pessoas desempregadas, é uma situação muito preocupante para que a gente, além disso, também fique aí numa briga de poderes. Isso não pode ser, a gente não pode concordar com isso, né? Doutor Fernando, chegou aqui uma mensagem aqui do doutor Daniel Carneiro, presidente da Associação do Magistrado do Ceará. Ele está informando aqui que no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza, está toda com processo eletrônico. No Ceará, em torno de 75% do nosso acervo é informatizado. Então, essa é uma informação que é importante, né? Porque o Ceará, eu acho que em relação comparando com outros estados, está muito avançado nessa questão da informatização, né? Nós temos alguns estados que ainda os processos criminais são ainda físicos, então isso causa um tipo de problema. Mas eu não tinha essa informação aí que o colega Daniel está trazendo, mas de fato, sendo o processo eletrônico, é o que permite que o tribunal continue a trabalhar, né, no sistema de home office. Então é uma informação importante e para a população do Ceará, principalmente, sabendo que e normalmente, né, o Daniel pode confirmar isso. Mesmo na minha vara, por exemplo, os processos que não são eletrônicos, às vezes são os processos antigos, que estão em grau de recurso, esperando então não são aqueles processos urgentes, são os processos que naturalmente não vai haver um prejuízo imediato por eles não serem movimentados. Então esse grau de informatização é muito, muito bom, porque permite com que o judiciário local também trabalhe nesse cenário de pandemia, né? Doutor Fernando, né, hoje cada dia Brasília traz uma novidade, né? Hoje foi a visita do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, levando a tiracolo os empresários, né? E que teve uma crítica do presidente, né? Do Dias Toffoli e dos outros ministros,
né, que foi uma visita assim, meio, um pouco inesperada. E, inclusive, agora na imprensa, dizendo que foi que o ministro, o STF, né, viu nessa visita uma visita midiática e que não gostou muito. Então, essa crise entre as instituições, eu tenho visto notas da JUF, né, pregando a paz entre as instituições, né, a conversa, o diálogo. Né, isso é ruim, né? É ruim, né, para o país, principalmente nesse momento, né? Não, sem dúvida, Rodrigo. O que a JUF tem se manifestado nos últimos. Quer dizer, é uma linha de atuação da JUF desde que eu estou na diretoria, né, não só na minha gestão, mas nas gestões anteriores aí do Roberto Veloso, que foi presidente, do César Borchanek, do Nino Toldo, que são as diretorias que eu integrei. O que a JUF sempre defende? A independência e a harmonia entre as instituições. Então, o Poder Judiciário, por exemplo, toda vez que alguém critica a figura do juiz, a pessoa do juiz, nós fazemos a defesa institucional, porque a decisão que o juiz tomou, ela pode até ser criticada. Olha, eu não concordo com a decisão, né? A decisão está errada, ele decidiu mal, mas qual o caminho para atacar a decisão no sentido jurídico? É o recurso. Então, aquele que que não se satisfez com a decisão, ele tem que recorrer. E o judiciário brasileiro, o sistema judicial brasileiro, é pródigo em recursos. A gente sabe disso. Há recursos que permitem a revisão. Nós temos hoje 4 instâncias, né? O processo do juiz decide, passa no caso da Justiça Federal, passa pelo Tribunal Regional Federal, está sujeito ainda a uma revisão do Superior Tribunal de Justiça e ainda depois ao Supremo Tribunal. Então, o juiz sabe, sabe que ele, de alguma maneira, vai desagradar uma das partes. Né? Tem 2 lados, quando você decide a favor de um, a outra vai ficar descontente. Agora, o que não é admitido, o que nós sempre nos manifestamos, é que não se pode atacar a figura do juiz, porque se você ataca pessoalmente o juiz, você está desqualificando todo o sistema de justiça. E amanhã você que está atacando o juiz, o judiciário, você vai precisar de um judiciário forte. É isso que nós chamamos a atenção. Então, as notas da JUF nesses últimos anos, e principalmente agora, nesse momento de crise, elas vêm nesse sentido, reforçar a necessidade. Primeiro, o Brasil, dentro aí do modelo republicano, nós temos os 3 poderes, que são independentes e que têm que conviver numa harmonia. E que funciona que, né, os estudantes de direito sempre veem, o público, de uma maneira geral, hoje também está entendendo, né, Rodrigo? Antigamente, eu costumo brincar, antigamente o pessoal sabia o nome de todos os jogadores da seleção. Hoje sabe os 11 ministros supremos, que são mais famosos do que os jogadores, né? Eles estão expostos todo dia também na mídia. Então, o que tem que haver isso? Esse respeito no sentido institucional. Então, quando alguém ataca, essas manifestações que foram feitas nas últimas semanas, em que você prega o fechamento do Supremo, ou o fechamento do Congresso, nós não podemos admitir isso, porque isso vai contra a democracia, vai contra o Estado de Direitos. Né? Então, agora, a decisão está errada, ou a decisão descontentou uma das partes, ela tem que ser objeto de um recurso. Né? É assim que funciona, assim que as coisas funcionam numa democracia. É o que a gente, quando a JUF se manifesta por meio de nota, é esse tipo de preocupação. Nós não defendemos, isso é importante também, assim, o mérito da decisão. Porque às vezes, veja, vamos supor, o juiz decidiu uma coisa de um sentido, ele é criticado, aí o tribunal reformou a decisão dele, aí outros criticam. Quer dizer, a JUF não tem o comprometimento com o mérito, não é que esse juiz decidiu certo, ali o que nós defendemos? A independência de cada juiz para decidir de maneira motivada. E o direito que as partes têm do quê? De recorrer contra aquelas decisões que lhe forem contrárias. Mas isso respeitando a instituição do Poder Judiciário. Doutor Fernando, chegou aqui uma pergunta aqui do advogado e ex-deputado federal, doutor Crescencio Pereira Júnior. Doutor Crescencio pergunta, doutor Fernando, a decisão do STF não admitindo a nomeação do delegado para a chefia da Polícia Federal não se constitui intromissão do Poder Judiciário no Poder Executivo?
Pronto, é isso aí mesmo, pergunta. Bom, aí tem dois aspectos também que eu já fui perguntado sobre isso. Nós, como juízes, e eu sou presidente da associação, mas sou juiz, né? Nós não devemos fazer avaliação sobre o mérito da decisão. Veja, o ministro Alexandre de Moraes decidiu certo, decidiu errado. Eu não vou fazer essa avaliação porque não me cabe como juiz fazer essa avaliação. O que eu posso dizer é que a decisão dele foi fundamentada, ele entendeu. Veja, o que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes para o público em geral entender. A nomeação que foi feita em relação ao diretor-geral, o doutor Alexandre Ramage, o ministro Alexandre entendeu que havia ali motivos jurídicos que autorizavam que, cautelarmente, né, liminarmente, suspender essa nomeação. O que não significa, Rodrigo, que posteriormente pudesse até o plenário entender de maneira contrária, porque foi uma decisão cautelar. Agora, o que acabou ocorrendo? Como o presidente entendeu também por tornar sem efeito essa nomeação, aí provavelmente essa discussão não vai ser feita, perdeu o objeto, né? Mas esse é um ponto. Então, quando a pergunta do ex-deputado advogado... Doutor Crescêncio. O Supremo Tribunal Federal, dentro da sua competência, foi provocado, porque isso é importante também. O Supremo, ele não sai lá na Praça dos Três Poderes procurando causas para julgar. São as pessoas que levam as causas para que o Supremo decida, né? O Poder Judiciário é provocado a se manifestar. E uma vez que ele é provocado, ele tem que se manifestar. Então, o ministro Alexandre entendeu que havia os fundamentos jurídicos que autorizavam a suspensão daquele ato. Só para fazer um paralelo, veja, não vou dizer que as decisões são iguais, ou que elas estavam certo ou errado, só dizendo um paralelo. Mas nós já tivemos no passado uma situação que foi muito parecida, quando o ministro Gilmar Mendes também suspendeu a posse, a nomeação do então ex-presidente Lula, que ia ser nomeado ministro. Também foi uma decisão do Supremo de maneira cautelar. Então, o mérito, se nós buscarmos entre os especialistas, nós vamos encontrar pessoas que estão defendendo a decisão do ministro Alexandre, vamos encontrar professores que são contrários à decisão do ministro Alexandre. Então, só por isso se percebe o quê? Que a decisão ela é passível de críticas e de elogios. Agora, o que não pode, isso nós ressaltamos, não se pode atacar a figura do ministro, não se pode ameaçar o ministro. Aquelas decisões, ou aqueles que não concordam com aquela decisão, ou aqueles que, no caso, foram atingidos, qual o caminho institucional? Era o recurso ou permitir que o plenário analisasse esse fundamento. Então, dentro desse conceito, o que para responder objetivamente? Eu não vejo como uma interferência de um poder no outro, do ponto de vista da legitimidade. É o Supremo exercendo o seu papel, porque é aquilo que eu estava falando para você no começo. Os poderes são harmônicos, independentes, mas funcionam no sistema de freios e contrapesos, que um controla o outro. Dentro do quê? Dentro do parâmetro da Constituição. Então, foi uma decisão fundamentada que podia ser objeto de um recurso, mas nunca se voltar contra a figura do juiz, contra a figura do ministro que decidiu num sentido ou no outro. Doutor Fernando, ontem o ministro Dias Toffoli, né, ele fez um pronunciamento criticando, né, a agressão, né, segundo o ministro Toffoli, a agressão a jornalistas são lamentáveis e intoleráveis, né? Sem a imprensa livre não há uma democracia, né? Como é que o senhor vê essa questão da liberdade de imprensa? Da mesma maneira, nós, inclusive, no domingo mesmo, eu me manifestei nesse sentido para diversos órgãos de imprensa que me procuraram, exatamente nessa linha, criticando. Não podemos admitir que jornalistas, né, que no exercício do seu trabalho legítimo sejam atacados ou agredidos. Isso vai contra o processo civilizatório, né? Nós não podemos perder essa noção de civilização. E os jornalistas, e é exatamente em momentos como esse, e que nós sabemos que há uma grande polarização na sociedade, é evidente, mas é exatamente em momentos como esse que a imprensa ainda se torna mais importante, porque é o papel dela cobrar, é o papel dela criticar, a imprensa
é da essência da democracia uma imprensa livre. Então, sempre que houver um ataque à imprensa, ao jornalista, nós temos que repudiar veementemente. E a JUF fez essa manifestação no domingo ainda, quando os jornalistas lá do estado de São Paulo foram agredidos, porque, simbolicamente, quando um jornalista é agredido, todos são agredidos, né? Então, eu acho que esse repúdio tem que ser muito forte e veemente, e a JUF se manifestou nesse sentido. Não podemos tolerar esse tipo de coisa. Doutor Fernando, tem pessoas aí defendendo um mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, não é? Para não haver interferência. Como é que o senhor vê isso? Essa é uma demanda antiga, Rodrigo, que a Polícia Federal tem em relação à sua estrutura. A JUF não tem uma manifestação formal em relação a esse tema, pelo seguinte: a Polícia Federal é um órgão do Poder Executivo, né? Nós entendemos aí que esse modelo, pelo menos nos últimos anos, tem funcionado. Os últimos presidentes nomearam os diretores gerais da Polícia Federal, e a Polícia Federal sempre trabalhou com autonomia, né? Tanto é que ela produziu resultados que são vistos, porque na verdade o que eu vejo nesse fenômeno, Rodrigo, tenho falado isso também. A partir da Constituição de 88, houve uma profissionalização, principalmente no sistema de justiça, e a Polícia Federal. Eu vou falar aqui do lado federal porque é o que eu conheço, mas isso também se aplica aos estados, mas vou aqui me manifestar em relação à estrutura do Poder Judiciário Federal. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal se profissionalizaram em que sentido? Vieram para as carreiras da magistratura, da polícia e do Ministério Público pessoas que, por meio de concurso público, ingressaram na carreira, tiveram, assim, houve uma adequação salarial, as carreiras que passaram a ter salários adequados, porque se você só atrai profissionais qualificados, se pagar um salário. Porque às vezes a pessoa fala, mas o juiz ganha muito. Mas se você oferecer um salário muito pequeno, o profissional que é qualificado não vai querer fazer aquela função. Então nós temos que ter isso, né? O juiz ganha muito, mas veja, mas o juiz decide a sua vida. Então precisa ser alguém que atua. E esse outro dado, Rodrigo, são pessoas que vieram com total independência, sem nenhum tipo de apadrinhamento, sem nenhum tipo de pressão política. E sempre trabalharam com autonomia. A Polícia Federal é um exemplo disso. Então, eu não sei, na verdade, a JUF não tem uma posição formal em relação a isso. Se é necessário um mandato, né? Se isso vai aperfeiçoar ou não, pode ser, mas isso, veja, isso é uma decisão que o parlamento vai ter que tomar, porque isso depende de uma alteração da Constituição, mas independente dessa alteração formal da Constituição, o que nós temos defendendo, e eu me manifestei nos últimos dias, foi nessa linha. É fundamental que a polícia continue com a sua, porque ela investiga casos sensíveis e sem essa autonomia ela pode prejudicar os seus trabalhos. Nós tivemos nos governos anteriores, a gente viu isso, ainda que muita acusação de corrupção em relação a diversos integrantes do governo, a Polícia Federal nunca foi impedida de trabalhar. E é isso que nós defendemos, que ela continue trabalhando com autonomia e investigue. Não, veja, ela não vai investigar pessoas, ela vai investigar os fatos. Se um determinado fato levar à responsabilização de uma pessoa, isso é decorrência do trabalho dela, entendeu? Ela não pode, o que ela não pode é perseguir pessoas. Ela tem que se ater aos fatos. Doutor Fernando, chegou aqui uma pergunta aqui da advogada, a doutora Márcia Lima. A advogada diz, doutor Fernando, a pandemia afetará sobremaneira as relações jurídicas e fatalmente teremos uma explosão de processos judiciais em breve. Como a Justiça Federal está se preparando para isso? Essa é uma preocupação realmente que é a mais premente hoje, porque, veja, a primeira preocupação que nós tínhamos é que a Justiça não parasse exatamente para não gerar um problema de acúmulo de processo. Então, nós, por exemplo, na JUF, nós fizemos uma pesquisa interna e os juízes defenderam a retomada dos prazos dos processos eletrônicos. Então, a partir de segunda-feira, né, desde segunda-feira, dia 4, os prazos dos processos eletrônicos voltaram a correr. Exatamente porque evitar que nós ficássemos 2, 3 meses parados, com todos os prazos suspensos, quando retomassem as atividades, seria o caos.
Mas o que a colega está falando é realmente preocupante, porque, veja, nós vamos ter muitos reflexos em razão dos problemas econômicos, né? Empresas que vão quebrar, de milhares de pessoas dependendo de benefícios previdenciários. Então, a Justiça está debatendo isso. Como é que nós vamos aumentar essa possibilidade de acesso? O trabalho hoje, o trabalho remoto, mais o trabalho do processo eletrônico, ela vai ter que facilitar o acesso e também, de alguma maneira, criar mecanismos para otimizar o processamento dos trabalhos para tentar evitar o caos, né? O que a Justiça Federal, e o Leonardo, que estava nos ouvindo aí, conhece bem, tem se antecipado nesse sentido já de algum tempo, com os chamados centros de inteligência da Justiça Federal, exatamente para quê? Para antever, né? Fazer um diagnóstico. E naquelas causas, naquelas situações que podem gerar uma judicialização em massa, já fazer um movimento, algum tipo de acordo, algum tipo de ação que evite que aquilo vire um processo. Então, os centros de inteligência da Justiça Federal, e o doutor Leonardo, aí no Ceará, é um dos que integra esse centro, é exatamente isso. Porque nós, na verdade, o problema do excesso de judicialização ele já existe. Nós chegamos a ter 100 milhões de processos, né? E esse número vem caindo ano a ano, né? Mas mesmo assim nós temos cerca de 70 e quase 80 milhões de processos. É um número gigantesco. Então, dentro desse cenário, o que nós vamos ter que ver? Adotar medidas, talvez preventivas, para fazer o quê? Evitar que cada um ajuize uma ação. Então, uma situação que seja comum, por exemplo, uma questão do benefício previdenciário, é se antecipar e fazer algum tipo de ajuste com o INSS para que se permita uma solução global, impedindo, não fazendo com que cada um ajuize uma ação própria, porque realmente aí o sistema vai explodir. Certo. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui do Átila e da Lorena. Eles perguntam: poderia nos relatar um caso jurídico que marcou a sua vida, doutor? Na verdade, a gente tem vários casos, né? Os 18 anos de experiência na magistratura, eu já fui juiz criminal, então atuei em várias ações criminais com réus, colarinho branco, traficantes. Atuei em Guarulhos, que tinha muitos estrangeiros, né? Que o Guarulhos é uma porta de entrada do país ali, de saída da droga. Mas, assim, agora um caso, puxando aqui pela memória, mas um caso que eu sempre lembro também, quando eu estava em Coxim, isso em 2010, faz 10 anos, não, são 100 quilômetros de Coxim, há uma cidade que chama Alcinópolis. Hoje, há uma estrada que já foi pavimentada, então quem mora em Alcinópolis consegue ir até Coxim participar das audiências. Mas quando eu estava lá em 2010, essa estrada era de terra. E para você ter uma ideia, a gente levava 4 horas para ir de Coxim para Alcinópolis, 100 quilômetros de estrada de terra, porque era uma estrada realmente caótica, né? Então nós íamos fazer audiência lá, eu ia a cada 15 dias fazer as audiências, e uma audiência que me marcou muito lá foi o seguinte: nós fizemos era um mutirão, e um casal, os dois com mais de 80 anos, receberam a aposentadoria rural, né? O INSS reconheceu o direito a eles obter a aposentadoria rural. Veja, eles tinham mais de 80 anos, não tinham recebido um benefício previdenciário. E aí os dois saíram e vieram me agradecer que agora, com os dois, com o benefício previdenciário, iam dar entrada para construir a casa deles. Então, você vê, um casal de 80 anos, quando recebe do Estado um reconhecimento de direito e sai todo empolgado para construir uma casa, quer dizer, é um negócio que realmente foi muito marcante. Eu sempre lembro isso como o lado humano que vale muito a pena no nosso trabalho. Aí não dá para esquecer, não. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui do advogado, ex-deputado doutor Crescêncio. O que o senhor acha sobre a intenção do governo de suspender o pagamento de precatórios de cunho alimentar? Nós vemos isso com preocupação também, porque os precatórios são exatamente dívidas que já são reconhecidas, são pessoas que estão há muito tempo esperando esse pagamento,
E no momento que o Estado precisa colocar dinheiro na economia, eu acho que esse tem que ser um caminho evitável. O Estado tem que cortar despesas em outros lados, mas deixar de pagar aquela dívida que já foi reconhecida pelo judiciário, e aquele dinheiro que vai, de alguma maneira, movimentar a economia, eu acho que é uma medida, até do ponto de vista econômico, contraproducente, porque ela, ao invés de injetar, fazer a economia circular, vai retirar dinheiro da economia. Claro que é uma discussão aí entre os monetaristas, os liberais, mas esse é o momento que o Estado, de alguma maneira, vai ter que se endividar para fazer a economia girar, porque hoje essa política fiscal de corte de despesas, ela não faz sentido num momento como esse. Nenhum país do mundo hoje que está enfrentando essa pandemia está falando em corte de despesa, né? Está, na verdade, havendo uma expansão monetária, emissão de dinheiro, vai gerar inflação, mas como é que vai gerar inflação se ninguém pode nem comprar, né? Então, eu não vejo sentido e acho que se isso ocorrer, vai ser, inclusive o judiciário vai ter que analisar, porque isso é uma dívida que já está reconhecida e que o Estado deveria fazer um esforço para pagar, exatamente para fazer a economia ter mais movimentação. Eu quero cumprimentar também aqui o desembargador federal, o doutor Fernando Braga, que fez com a gente também uma excelente live. Obrigado pela honra. Fernando, um abraço, Braga. Valeu. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui da advogada, doutora Márcia Lima. Doutor Fernando, recentemente tivemos a criação do TRF-6. Há previsão para a sua instalação efetiva? Na verdade, Rodrigo, o TRF-6 ele está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, mas não foi votado ainda. Então, esse é um problema antigo da Justiça Federal e particularmente da Primeira Região. A Primeira Região ela envolve 14 unidades da Federação. Então, o tribunal tem sede em Brasília, mas tem 14 unidades que estão vinculadas a isso. Então, de fato, isso gera um problema operacional e prejudica o acesso à justiça. E cerca de 40%, né, um pouco menos, 30 e alguma coisa, o movimento da Primeira Região, ele está em Minas Gerais. Então, de fato, é importante o Tribunal de Minas Gerais, o CJF aprovou isso, o ministro Noronha, que é o presidente do STJ, levou isso para o Congresso, mas ele acabou não sendo votado. Havia uma expectativa de que seria votado em março a criação. Só que agora nós fomos aí todos atropelados pela pandemia e esses temas ficaram no segundo plano. Mas nós entendemos que as coisas retomarem, né, voltarmos ao trabalho, esse é um tema que tem que ser enfrentado. É importante. Doutor Fernando, em São Paulo está havendo uma discussão aí com relação aos limites e às vantagens da videoconferência, né? Como é que o senhor enxerga isso? O som, eu não estou lhe ouvindo. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem está sem som, eu ou ele? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Lorena? Ele não está ouvindo? Ele é? Ah, tá, ele. Doutor Fernando. Doutor Fernando, vamos voltar. Vamos sair. Pessoal, eu vou sair aqui e vocês retornam, por favor. Tá? Eu vou sair e vocês retornam.